Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. E hoje é a inauguração da nova temporada desse programa que está no ar desde 2019. Começou com a reunião de algumas amigas, só que essas amigas eram 80, lá no Shopping Prata Vieira, aqui em Caxias do Sul. Pois eu pensava que como nós mulheres podemos construir patrimônio, eu já trabalho com venda de casas, mas eu entendia que para começar pela casa a gente teria que ser mais inteligente. E como ser mais inteligente se não houvesse quem nos ensinasse? Orientação. Mulheres Inteligentes nasceu dessa vontade de crescer, viver. E viver com abundância. Mas vamos pensar junto comigo, gurias. Existe uma frase que eu aprendi quando era criança. Se você não sabe, não entende da forma que é ensinado, é melhor ensinar da forma que puder aprender. Eu encontrei a minha forma de aprender. E com a minha forma de aprender, eu passei a compartilhar com amigas. Hoje, na nossa comunidade, nós somos em mais de 700 mulheres. E eu gostaria de inaugurar a Sala da Inteligência. Por isso que eu tenho o bordão: mulheres inteligentes juntas multiplicam patrimônio. E hoje nós vamos abordar 8 assuntos. Um despertar para você que está aqui com a gente. Porque nós teremos o nosso grande curso também lá na UX. Meu Deus, a maior instituição do Brasil. A gente virou um curso na UX, gente. O que começou com um desejo tão simples de querer aprender, virou um curso numa universidade. E hoje eu estou com as professoras aqui, com a maioria delas, E elas vão trazer um despertar sobre cada assunto que nós vamos abordar. E nós vamos aprofundar ele lá no curso. Mas aqui nós teremos aproximadamente 12 minutinhos de conversa para você entender o que é esse projeto. E nós vamos começar falando sobre emoções. Vocês podem ver que eu estou um pouco emocionada, guris. Eu sou emoção pura. Quem participa do nosso programa de auditório sabe que eu canto, que eu pulo, que eu sapateio. Porque eu sinto de verdade. Sinto raiva, sinto amor, sinto alegria, sinto gratidão. Eu sinto. E tem uma mulher que está aqui ao meu lado, que vai ser professora, essa psicóloga maravilhosa, Michele Pajac. Ela vê na prática as emoções das pessoas em combate. Você vai entender logo, logo. E eu vou falar um pouco de quem é a Michele para vocês. Michele Pajac é sócia e diretora da Head Training do Instituto Ser Humano. Desenvolvimento, psicóloga, especialista em avaliação psicológica, neuromarketing e psicóloga positiva aplicada a organizações. Possui formação em medicina germânica e é Master Advancing... fala aqui pra mim. Master e Advanced Practitioner em programação. É isso aí, gente. Obrigada, Michele. Isso aí. Além disso, empreende junto com o esposo em diferentes negócios. Importadora de vinhos, da Vinícola Bocelli, primer e soluções em impermeabilização, Ozox e saúde através do ozônio. Michele, fala um pouquinho de vocês. Vocês vão conhecer todas as mulheres que estão aqui, tá? Fiquem calmas, meninas, eu vou apresentar todas, né? Fala um pouquinho sobre o teu trabalho para nós, para todas nós que estamos aqui. Eu sou psicóloga, formada em 2006 pela UBRA em Canoas. Eu sou esposa, mãe, eu sou madrasta. Eu comecei sendo mãe-drasta, batizada pela minha enteada, que hoje tem 22 anos. Eu sou mãe de trigêmeos. Engravidamos naturalmente, eles têm 8 anos hoje, e temos a Antonella, que hoje está com 6 anos e meio. Dentro de todo esse sistema, eu trabalho também com desenvolvimento de pessoas, desenvolvendo através de atendimentos individuais e treinamentos. A nossa base além da psicologia, a programação neurolinguística. O Instituto Ser Humano Desenvolvimento é o instituto que contempla todos esses cursos e treinamentos em seu guarda-chuva. Michele, uma pergunta clássica. Como usar as emoções ao nosso favor? Porque a gente já sabe como usá-la contra, né? Eu não sei vocês, mas eu já meti várias vezes os pés pelas mãos, entendeu? Eu quero saber como eu uso as minhas emoções ao meu favor. Como a mulher que está nos assistindo pode usar. Isso é tão abrangente que nós poderíamos fazer uma palestra ou uma aula exclusivamente sobre esse tema.
Mas as emoções, todas elas têm uma intenção positiva quando acontecem para cada um de nós. Elas têm uma função biológica. Elas acontecem com o intuito de algo. Cada uma das emoções se manifestam por algum motivo. Você falou da raiva. Você disse que é uma pessoa que tem bastante raiva. A raiva é uma energia que impulsiona. Ela é destrutiva. E algo ela quer destruir. A grande confusão que fazemos quando usamos a raiva em desfavor é entendermos que queremos destruir alguém ou quebrar alguma coisa. E a raiva não tem isso por propósito. Normalmente, ela quer destruir algo que normalmente é o que te impede de chegar aonde tu deseja. Então, quando tu sabe usar a raiva em benefício do teu objetivo, ela é uma energia altamente impulsionante para aquilo que tu busca. Então, ela é uma energia maravilhosa. Como que tu consegue abranger tantas pessoas ao teu redor? Porque tu tens uma energia que te auxilia nisso. E tu usa isso, talvez tu use a própria raiva para conseguir trazer pessoas para aumentar, por exemplo, o teu conhecimento, como tu utilizou agora na abertura do programa. E todas as emoções têm uma forma de aparecer para nós com uma intenção. Por exemplo, a pessoa se sente triste. A tristeza, qual é a postura física da tristeza? A gente fica mais né? Mais para dentro. E a tristeza, ela tem por objetivo essa conversa interna, para que cada um de nós possa replanejar a rota. Então, todas as emoções, elas vão nos trazer algo de bom. Elas têm uma função biológica, um motivo de ser. Olha que legal que você nos trouxe. A tristeza, ela tem uma função de replanejar a rota. Isso. Né? Às vezes, não sei se vocês já se pegaram triste em algum momento, não entendendo por quê, o que está acontecendo, não, porque eu tô triste. Aqui as pessoas não se sentem tristes nunca na vida. Não. Né? Isso, quando a gente fala de uma vida maravilhosa, não significa que nós não tenhamos os nossos dias de tristeza, os nossos dias de luta, os nossos dias de questionamentos, né? Será que isso tudo vale a pena? Será que eu quero mesmo seguir nesses objetivos? Então, ela tem um motivo de aparecer e é bom. É bom. Então, de vez em quando ela aparece, ela tem realmente um sentido. Tem uma função. Tem uma função. Certamente. Doutora, eu também queria saber sobre momentos que toda mulher passa, toda empresária passa, frustrações. E as emoções? Como é que eu lido com as emoções na hora que, puxa vida, né? A gente não passa por muita frustração. A gente tem, assim... pandemia, né? Imagina, o financeiro na pandemia fluiu lindamente, foi tudo muito belo naquela fase, não foi? Imagina frustrações. Aí, de repente, caminhos ao longo da trajetória nos tiram daquele percurso planejado. E aí, algumas coisas podem ser significadas como frustrações ou podem ser momentos de ser visto de uma outra forma. Por exemplo, eu percebi que quando eu fui mãe, eu precisei me retirar muito mais do que aquilo que eu estava acostumada no meu trabalho, não é? No meu dia a dia, de dar tudo que eu tinha para o meu negócio. Só que eu percebi que eu tinha um ganho de um outro aspecto que eu não tinha antes. Eu dava mamar, por exemplo, no peito. Eu tinha tanto tempo para pensar. Não é? Então, a gente vai utilizando o que isso me propicia de bom, porque eu estou limitada fisicamente de estar nos ambientes onde eu trabalho, mas tem algo de bom nisso. Então, a gente vai adaptando para encontrar os caminhos e os meios de chegar onde deseja. Os meios e o caminho de chegar onde deseja. E começa esse relacionamento, as emoções é a gente com a gente mesmo, né? Às vezes a gente acha que essa questão é o outro que provoca essa emoção na gente. Isso é verdade? No universo já da PNL, um pouquinho depois da psicologia, nós utilizamos uma frase que o outro não tem um poder sobre a gente, a não ser que nós que poderoso! Passemos a gente precisa permitir isso, né? Por que, por exemplo, alguém fazendo um barulho ou alguém com alguma mania não incomoda algumas pessoas, mas incomoda outras? Qual a diferença? A diferença esta pessoa não tem poder sobre mim, a não ser que eu dê este poder a ela. Eu que tenho o poder de me irritar com aquilo por algo que é meu e não dela. Ah, tá. Desculpa, galera. É comigo o negócio. É com a gente mesmo, entendeu? Tem a ver com o meu mundo interno. Qual é o meu problema com o barulhinho de uma caneta ou com um hábito que alguém tem? É algo que está no meu sistema, não no da pessoa. O meu mundo interno. Isso. Gente, nós estamos chegando ao final. Pena que passa tão rápido.
né? E eu queria que tu trouxesse uma mensagem final para nós, né? Porque nós vamos dar sequência, são vários assuntos aqui, mulheres. E você quiser aprofundar esse assunto, nós teremos aula, 3 horas de aula com a doutora Michele Pajá, que lá você vai aprofundar esse assunto, lá na UX, junto com todas essas professoras incríveis. Michele, qual é a última mensagem que tu teria para todas nós aqui? O mundo o mundo é visto a partir dos meus olhos, da lente que eu utilizo. Ele pode ser maravilhoso ou pode ser problemático, depende de qual ângulo, de qual forma eu quero estar assistindo isso. O mundo é da cor que você pinta. E tu pinta bem o mundo, que a gente sabe. Estar perto de ti é uma alegria só. Ai, que delícia ouvir porque isso. Todos nós temos na vida as adversidades e os benefícios da luta. Como que nós lidamos com cada momento desses? Porque existem todos os cães dentro de mim. Vivem aqueles aos quais eu alimento. Uau! Obrigada, doutora Michele. Muito obrigada por estar com a gente aqui. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Mulheres inteligentes lideram. E eu tô com uma especialista aqui que é uma amiga minha de anos. É uma companheira de jornada de mais de 10 anos. E foi muitas vezes na casa dela que eu chorei, que eu ri, que eu me descobri. Por isso que eu não podia deixar de trazer ela aqui. Muitas vezes eu a odiei também. Mas eu a amo. Odiá-la também. Porque aquelas amizades que nos direcionam, que apontam situações de melhorias. Porque a gente, para se tornar líder da vida e liderar movimentos, não dá pra... Enfim, eu vou deixar ela falar. Eu vou só apresentar ela aqui de forma formal, porque eu apresentei a minha amiga, eu vou apresentar a profissional agora. Maísa Paranhos é consultora empresarial de liderança, com mais de 20 anos de atuação pelo Qualificar Instituto, construindo com o desenvolvimento de líderes e equipes em empresas nacionais, multinacionais e órgãos públicos. Graduada em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela UPF. Graduanda em Ontopsicologia. Falei certo, né? Ontopsicologia. Isso aí. Pela AMF, com diversas especializações em consultoria empresarial, negócios, liderança, gestão de pessoas e posicionamento de marcas. Sua trajetória é pautada em propósito, excelência e resultados, com a missão de ativar o potencial humano e estratégico de pessoas e empresas. Fala um pouco sobre isso, Maísa. Sobre isso. Bom, a vida ela é algo simples, gostoso, mas ela tem que ser vivida com vida, sabe? Com o olho brilhando. Isso é liderar. Lidere-se e lidere. Como a especialista anterior comentou sobre as nossas emoções. Então, quando a gente entra na vida, surge tanta coisa, tantas tomadas de decisões, tantos desafios, e cada tomada de decisão vai nos levar para um caminho. E a gente paga o preço se erra, né? Ou não. Então, quando a gente começa a caminhar e tem uma vida verdadeira, real, condizente com a tua essência, condizente com o que tu é, não é que não vai ter medo, sabe? Não é que tu não vai errar. Mas se tu recupera rapidamente, sabe? Rapidamente, o erro, as coisas andam. Então, na vida, a gente precisa se liderar-se para depois liderar. E esse liderar-se tem a questão do autoconhecimento, né? Eu preciso saber quem eu sou. Então, quando uma criança nasce, ela vai se descobrindo, vai sabendo como ela funciona, qual a habilidade que ela tem natural, é para música. E aí, essas habilidades, esses dons, a vida já te trouxe. A tua altura, o teu, né? Várias coisas que são naturais. Aí nós entramos numa sociedade, dentro da família. E para sobreviver na família, nós criamos estratégias. E a gente aprende o que pode e o que não pode. E com o passar do tempo, como os meus pais me criaram, eu aprendi dentro da minha família um sistema. E esse sistema dentro da família era o sistema de 1958, que era a idade dos meus pais. Só que cabe a mim atualizar essa forma de ver o mundo, né?
Então, esse autoconhecimento de quem eu sou, minha habilidade, meu potencial, eu preciso conhecer para depois me autoliderar. Então, o que é autoliderar? É descobrir quem realmente eu sou, qual é a minha habilidade, o que eu gosto, o que me faz feliz, alegre. E o segredo é a gente alimentar essa alma, o que me traz alegria. E ao me trazer alegria, ali tem um talento, ali tem um dom. E aí eu começo a dirigir, né? Que nem começo a dirigir, me autoliderar, e aí eu começo a melhorar, e aí os resultados vêm. Então, quando a gente fala, Miriane, e eu me lembro que mulheres inteligentes multiplicam patrimônio, vem muito das nossas conversas na mesa. Eu me lembro uma vez, vê se tu te recorda, a Miriane, eu peguei um sábado de manhã e fui com ela visitar alguns imóveis, primeiro, né, que eram vários clientes, eram 5 clientes, que era o meu primeiro imóvel. Eu acho que ali começou, sabe? Eu acho que ali começou as ideias. Porque aquelas pessoas que estavam comprando eram, a gente chama de Joãozinho do Passo Certo, sabe? Pessoas sérias, de família que veio de outras cidades, que estavam no chão de fábrica, que estava com a sua família, com o bebezinho pequeno, começando e sonhando em ter o seu primeiro imóvel. Tinha seu fundo de garantia, tinha... E a Miriane ali mostrando, parecia que ela estava comprando. Então, eu acompanhei ela comprando o primeiro apartamento, comprando seu carro, vendendo, negociando, funcionando, porque mulheres inteligentes são pessoas maduras. Não são meninas, não são adolescentes, mas por isso mulheres. Mulheres são mulheres que já estão um pouco mais maduras, já entendem essas jogadas da sociedade, já se conhece um pouco sua habilidade, já põe o seu talento na prática. E inteligência é aquela pessoa que sabe discernir, entender, escolher, ver o que é bom para si, porque tem muita possibilidade, tem muita coisa que é boa. Só que para mim não é bom esse tipo de carro. Para minha realidade, para minha essência, esse tipo de arte, esse tipo de brinco, esse tipo de crer, sabe? Porque eu preciso me autodescobrir o que me faz feliz. E aí eu vou construindo dentro desse talento. E aí o multiplicar é dobrar, é aumentar. Então, quando a gente... E também patrimônio vem uma coisa de família, que pai, mãe deixa alguma herança, alguém que construiu... Então, a gente vai construindo uma história aqui no dia a dia e vai construindo um patrimônio que vai passar para esse filho. E esse filho, o que a gente espera? Que ele multiplique. O que a gente espera? Quem não conseguiu fazer esse patrimônio, que aquilo que eu deixei, seja a empresa, seja aquele legado que eu deixei, seja aquele patrimônio, aquilo multiplique. Então, quando a Miriane, e eu fui nessa primeira ida, e ela me contando que ela ia, as estratégias de prospecção, aonde que ela ia na frente, o que ela fazia e como ela me prospectou, né? Sim, ela foi atrás, ela bateu no porta a porta e eu precisava comprar um imóvel, estava negociando, estava vendo, trazendo meus pais para cá. E ela foi assertiva, direta, e tu via o olho brilhando. Tu via sangue nos olhos, via vontade. Mas muitas vezes faltavam aquelas coisas que eram um bom advogado, uma mãe, de repente uma mãe, não uma mãe, mas uma amiga um pouco mais experiente, que tenha 50 anos, que tenha 60 anos, sabe, alguém que já passou um pouco e que explique, alguém que já está mais à frente na estrada. Isso, já casou, que já fez o filho, que já brigou, que já comprou, já fez o erro, e que pode dizer assim, na real, as grandes passagens é sentando na mesa de uma forma muito simples e muito humana, e dizer, e rindo. A gente ri muito, certo? Conseguiu fazer isso? Sim, mas não, né? Mas assim, e aí, vamos começar de novo, agora vai. Por quê? Porque ela tem o temperamento, porque tu pode ser sanguíneo, tu pode ser melancólico, pode ser mais... E aí tu tem que saber liderar quem tu é. Eu gosto, na terceira edição, Maísa, do Mulheres Inteligentes, que tu trouxe, eu fiz uma pergunta, o que é liderar? E e uma das perguntas era, liderar é mandar no marido? Era assim, tipo, já rápido, né? Aí tu me trouxe uma resposta que foi tua. Liderar é fazer o seu projeto funcionar. Simples.
Sim. Qual que é o teu projeto de vida? Liderar é uma frase da Maísa, isso, que ficou muito claro pra mim. Sempre quando eu lembro que é liderar, se o meu projeto de vida, que eu decidi, alimentação, de decisões, de negócio, tá funcionando, eu tô liderando. Não foi uma pergunta que eu te fiz, se liderar era mandar nos outros. E aí tu trouxe essa resposta. Liderar é fazer o seu projeto funcionar. Se eu tenho um projeto de ter uma família e filhos bem educados, e eu decido, porque casamento não é uma coisa que a Disney nos mostra. Casamento é como comprar um imóvel. Tem o testemunha de vida, sabe? Tem o testemunho que tu comprou, sabe aquele testemunho? Mas o casamento é uma pessoa que tu diz, eu não quero passar a minha vida sem alguém me ver. E eu aceito que ele me conheça. Então, eu tô casada há 30 anos com o Eduardo e tal. E o Eduardo sabe exatamente quem eu sou. Ele diz assim, não, essa ela fez, isso aqui ela não fez. Então, ele conhece. Então, eu permito que ele, na minha intimidade, eu permito que a Miriam, na minha intimidade, como essas trocas, seja um testemunho de vida. O que é esse testemunho de vida? Ele sabe tudo que eu errei, ele sabe tudo que eu acertei, ele sabe o choro, ele acompanhou os lutos, ele acompanhou o nascimento do filho, ele acompanhou tudo. Então, não é essa questão de mandar, mas fazer com que a minha família, que a minha empresa, que o meu negócio, que o meu carro, que as coisas funcionem, porque muita coisa dá errado no meio do caminho, porque eu tomei uma escolha errada. Agora, se eu faço essa escolha errada e eu decido na hora certa, isso é liderar, é decidir e pagar o preço por aquilo. Agora, dentro de casa, e tu usou um exemplo sobre o seu marido ser advogado. Eu falei com a minha mãe esse final de semana sobre o teu exemplo. Gente, compartilha com nós. Ela amou isso aí, né? Porque na prática ela acaba... Na prática, eu quero ouvir a sua prática. Abrir minha vida privada, assim, no público. Então, assim, eu tenho os meus negócios, né? E o meu marido é advogado, ele é procurador, ele é um excelente advogado, ele é um excelente procurador, ele trabalha muito bem. Só que para os meus negócios, como ele é procurador e a gente pensa que advogado pode atender em todas as áreas, mas ele não tem, ele tem 4.500 processos, ele não tem tempo para ver os meus negócios. E quando tem os meus negócios, tem uma peculiaridade, eu sou um pouquinho mais chatinha, eu sou mais criteriosa. E como a gente diz que muitas vezes santo de casa não faz muito, sabe? Então, ele acaba deixando para depois as minhas coisas para atender os... Clássico, né? Automaticamente, eu tenho que fazer os meus negócios funcionarem. Então, ele não é o meu advogado. Quem é a minha advogada. E lá, na época, a gente estava na terceira sessão, eu deixei muito claro, disse, olha, mulheres inteligentes, ela não pode pendurar o cérebro. Porque essa é a dor da mulher, ela meio pendura o cérebro, ela faz uma coisa que tu diz, mas sério que tu fez isso? Sabe? Então, existe uma relação de amor, de respeito, de testemunho de vida. Ele tá comigo no barco. Se eu fizer um negócio errado, o prejuízo é da família, dessa construção. Eu compartilho com ele. Mas tem coisas que são decisões minhas, tem coisas que são decisões dele. Eu também não posso optar. Então, quando ele faz algum negócio, ele gosta de comprar com leilão. E vai... A maioria dos negócios eu não concordo. Assim, sendo bem... Mas existe um respeito muito grande de testemunho de vida. Vamos ver o que vai dar nisso. E muitas vezes ele se dá muito bem, muitas vezes se dá muito mal. Mas ele não quis saber da minha opinião naquela hora. E esse respeito de testemunho, tipo assim, tô vendo resultado negativo, resultado positivo. E a mesma coisa quando eu faço os meus negócios. Mas o que eu percebo? Que quando a gente faz juntos... Reino Unido não... Ele cresce, né? Reino desunido, ele... né? Então, eu percebo que quando eu e ele colocamos energia junto, os dois pensando com inteligência, geralmente os negócios dão certo, geralmente com as filhas dão certo, seja em casa, seja no mercado, né? Mas a gente está chegando ao final. Qual que é a tua mensagem para todas as mulheres que querem liderar na vida? Olha... A minha mensagem é uma mensagem muito simples. Acenda a sua luz. Porque a vida precisa que cada um se manifeste. Faz um bem. Então, se tu se autoliderar ou lidere-se e lidere,
Porque não dá para liderar sem antes se liderar. Então, essa é a minha mensagem. Permitam-se a serem conhecidas, permitam-se a ter a sua voz do seu jeito, com os seus medos, com as suas alegrias. E essa autenticidade. Quem está aqui contigo, Miriane, gosta de ti, gosta do jeito que tu faz negócio. A gente meio se identifica, tem gente que não vai se identificar. Porque teve uma outra história, uma outra criação, mas quem precisou construir, quem errou, quem acertou, quem veio de uma base humilde, se identifica e sabe dos seus erros e olha e diz assim, quero estar junto. A ideia é boa, a tua energia vai. Então, eu quero te dizer assim, precisa se refinar, precisa se qualificar. O nome da minha empresa é Qualificar. Então, eu passei muito tempo fazendo questões técnicas de qualificação. Mas o liderar-se é esse brilho que se acende, que tu aumenta e tu vai te qualificando cada dia. Então, nesses 10 anos, a Miriane é um sucesso, gente. É um sucesso. E vai melhorar cada dia mais. E é por isso que os projetos eu participo. Pode me colocar no curso dela. Assim, porque eu acho que cada uma que está aqui confia no teu potencial e confia também no potencial de todas as mulheres. São 700 mulheres. Conseguir 700 mulheres, a gente sabe, né? E outra coisa, faz negócio. Elas fazem negócio, vendem entre elas. E todo mundo está alimentado. Os filhos estão alimentados, as famílias estão bem, todo mundo está conseguindo pagar suas contas. Cada um do seu jeito. Cada um à sua maneira. À sua maneira, exatamente. Quem tá mais... quem já fez esse processo de refinamento, de repente já tem um CNPJ, já tem uma loja pronta, já tem, né? Já tem todo... Quem está começando a abrir o seu MEI, está fazendo seus... Então, e a Miriane, ela consegue englobar todos. E eu acho que é muito importante isso, essa troca nossa, né? Eu chamo de costura. Eu adoro costurar, gente. Adoro costurar. Então, você quiser aprofundar, gurias, mais sobre esse assunto, mais sobre liderança, também vai ser uma matéria do nosso curso, Mulheres Inteligentes Lideram. E a Maísa vai estar lá aprofundando com muito mais tempo esse assunto. Liderança começa pelo próprio corpo. Começa pelas emoções. E eu não queria deixar de fora esse assunto porque nós mulheres estamos tendo filhos, estamos empreendendo, estamos vivendo e às vezes a gente esquece do primeiro lugar que a gente mora. E eu moro nessa casa. Eu trabalho vendendo casas, é a minha primeira profissão. E quando eu parei para analisar que onde eu moro, o primeiro lugar é aqui... Doutora Raquel, tu foi um presente nas nossas vidas. E o que eu percebo, gurias, é que às vezes a gente tá ou no início da trajetória profissional, ou mais lá no final, e eu percebo muitas mulheres que esqueceram do próprio corpo. E a conta vem. Mulheres inteligentes fazem o próprio projeto funcionar, isso é liderança? Como é que eu vou fazer o meu projeto funcionar se o meu corpo não tá funcionando? É desafiador, gurias, eu sei que é forte o que eu tô falando, mas eu me importo comigo e com vocês. Eu me importo com o nosso corpo. Eu me importo com a gente. Então, eu vou apresentar a doutora Raquel aqui, vou fazer a apresentação oficial dela, e ela vai trazer para nós um pouquinho sobre o cuidado com as fases da vida da mulher. Mulher tem hormônio, né? É hormônio, gente, não é demônio, entendeu? É hormônio que a gente tem. A gente tem hormônio. Às vezes as emoções estão lá, flor da pele, por causa dos hormônios também, né, doutora? Doutora Raquel Cristina Lovison é médica formada pela Universidade de Caxias do Sul, com especialização em medicina de família e pós-graduação em saúde da família e urgência e emergência. Atua em consultório aliando medicina tradicional com terapias integrativas e modulação hormonal. Junto com seu marido, é proprietária da Perfeito Protein Club, um espaço que vai além da alimentação saudável, oferecendo o acompanhamento especializado para o controle de peso, ganho de massa muscular e emagrecimento saudável. Então, doutora Raquel, fala um pouco para nós sobre as fases da vida. Então, como tu falou, né, agora, o nosso corpo é a nossa casa, né, e é a única casa que a gente tem. A única. Né? Esse aqui a gente não tem como, dá pra dar uma arrumada, mas trocar não dá, né, não nessa vida pelo menos, né? Então, essa é a única casa que a gente tem pra morar.
E quando o nosso corpo não está bem, a nossa mente também não está bem, né? E se o corpo vai mal, a gente não consegue desenvolver nossos negócios, né? Nosso trabalho, né? Nosso dia a dia não consegue cuidar bem da família, cuidar bem né, dos que a gente ama. Então, e cada fase da vida tem suas características, né? E agora, né, na nossa fase, né, dos 40 a mais, né, muitos... Só tô ainda não chegou, mas chegará. Breve chegará. Então tem toda essa questão que é um marco na vida da mulher, né? É uma mudança porque a mulher já está numa fase profissional que geralmente as coisas já estão mais encaminhadas, né? A gente já está mais madura, está com a profissão mais já encaminhada e vem aquela mudança toda, né? Hormonal, a vida vira de cabeça para baixo. Né, que eu atendo muitas mulheres nessa fase no consultório e às vezes as pessoas chegam desesperadas, assim, meu Deus, eu não sei, eu não me reconheço mais, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu não era assim, o meu corpo não era assim, o que eu vou fazer agora? Né? Então tem coisas que a gente já pode, já desde cedo, tá agregando na nossa rotina de cuidados com o corpo, que quando chegar também nessa fase, vai ajudar bastante. Né? Por exemplo, ter uma vida... uma rotina de atividade física, né? Que isso faz toda a diferença na nossa autonomia para quando chegar mais na terceira idade, na quarta idade, né? Que a terceira hoje em dia já é, né? Todo mundo quer mais. Então a gente quer ter mais tempo de vida e com qualidade de vida, ter uma longevidade saudável. E agora tu trouxe sobre exercício físico, né? A gente precisa se liderar muitas de nós para conseguir colocar na agenda, né? E o que a gente pega muitas empreendedoras é não conseguindo ter uma agenda saudável. Isso, eu queria que tu trouxesse para nós uma conscientização sobre essa agenda saudável, porque a vida tá acontecendo, o negócio tá indo, família. E a gente não pode dizer, depois eu faço, ano que vem eu faço. Aí quando a gente vê, já tá doente. Né? Então a gente precisa, todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia, né? Então a gente tem que organizar dentro da nossa rotina aquele momento do nosso autocuidado. E a atividade física é um autocuidado. Ela ajuda na produtividade. Com certeza. Realidades diferentes. Até para nossa mente funcionar melhor. Isso que eu queria chegar. Né? Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas vamos e viemos que muita gente tem realidade diferente. E eu tenho que produzir, e outros pegam um ônibus, outros têm uma distância do trabalho. E é muito fácil a gente... Não é desculpa, eu sei, gurias. Eu sei que a realidade não é... Ela não facilita pro autocuidado. Não facilita. Então a gente tem que buscar maneiras que se encaixem na nossa rotina, né? De ter uma alimentação saudável, organizar nossas refeições... Né? Tirar um dia da semana e planejar o que a gente vai comer durante a semana para não precisar ficar comendo qualquer coisa. Né? Quem nunca? Organizar um momento do dia que consiga encaixar nessa rotina para fazer uma atividade física. Né? Tirar um momento para ir no seu médico, fazer seus exames de rotina. Também, porque às vezes tem pessoas que fazem 5 anos sem fazer um exame, sem fazer uma mamografia. Né? Então... acontece, a gente vê todos os dias. Então, acho que é tirar esse momento, né? Porque às vezes a gente tá na correria e vai, depois eu vou, depois eu faço, né? Vai e não se prioriza. Colocar na agenda. E depois, quando a doença chega, às vezes pode ser tarde, né? A conta vem. A conta vem, sempre vem. Tanto se a gente cuidar bem da nossa saúde ou não, né? A gente vai colher isso mais pra frente. E mulheres inteligentes não são adeptas àquela frase que as pessoas dizem muito, que a gente vê em para-choques de caminhão. As pessoas passam a vida em busca de dinheiro e depois gastam seu dinheiro em busca da saúde. Isso não é a nossa frase, mulheres. Não. Isso não combina com a gente. Então, por isso que mulher inteligente cuida da saúde. Né? Essa não é uma frase de para-choque de caminhão que não é a nossa realidade. É uma realidade de outras pessoas, não a nossa. Porque a gente tá aqui tendo consciência.
Consciência. É isso que eu quero trazer para nós. Consciência que eu moro aqui e eu não vou trocar de corpo nessa vida. Nessa não. Nessa vida eu não vou trocar de corpo. Só tem esse. Só temos esse. Cuidar. Doutora Raquel, alguma mensagem final? Porque vamos pensar nas fases da vida, 20, 40, 60. Tem alguma diferença de cuidado entre essas fases? Tem. O que é sempre importante, né? A questão da gente ter uma alimentação saudável, de fazer atividade física, de ter um sono de qualidade, que isso é super importante também, né? E controlar o estresse. São os pilares, né, da boa saúde. Né? Então, que a Michele também já falou bem, né, das cuidar das nossas emoções, né? E conforme na adolescência, na infância, então, tudo isso é importante. A gente já criar esses hábitos desde cedo, né? E aí, quando chegar nessa fase da transição de passada... de uma fase para outra? De uma fase para outra, dos 40 para 60, dos 60 para 80. Tamo aí, né? Então vai... Esses pulinhos de vida. Né? Então, cada fase tem suas peculiaridades, tem seus cuidados, tem seus exames, né? Que são recomendados para cada faixa etária. Então, é importante a gente sempre cuidar. E eu acho super importante hoje, o que a gente está vendo das crianças, né? É poder ensinar isso para as crianças. Porque o que eu venho recebendo assim, no consultório, enfim, os atendimentos, acho que está ficando um pouco de lado essas questões do cuidado da saúde, né? E é importante voltar, porque senão a gente vai ter uma geração bem doente, bem jovem. E essas crianças são os filhos da nossa geração, mulheres. Então é importante, quando a gente fala de saúde, olhar para a nossa, e é da nossa família, a dos nossos filhos. A gente quer pagar o preço do sucesso, mas o preço do sucesso não precisa ser o fracasso, em nenhuma das áreas da vida. Muito obrigada, doutora Raquel. Obrigada por estar aqui. E você vai ter esse assunto mais aprofundado, como eu já te disse, lá no nosso curso. O ano que vem nós estaremos com ele aí. E eu conto com você, mulher, na nossa sala da inteligência. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Mulheres inteligentes moram bem. Mulheres inteligentes constroem as suas próprias casas a partir da sua inteligência. Vamos lá. Até porque para comprar uma casa, eu trabalho com isso, gente. Não é tão fácil assim para muitas de nós. Fazer essa casa crescer é outro desafio. E cada uma está nas suas fases da vida. Existe aquela mulher, Sandra, que está na fase dos investimentos. Já tem a sua casa própria e faz investimentos. E elas são maravilhosas, estão aqui entre nós também. E existe aquelas mulheres que estão na fase do seu primeiro imóvel. De construir a base da sua vida. E essa mulher também precisa de estratégia. E hoje eu estou com uma mulher incrível aqui, Sandra Pelisa. Eu vou apresentar ela de forma oficial. Sandra Pelisa Marques, empresária, palestrante, treinadora com mais de 20 anos de experiência em vendas, desenvolvimento de mercado em 19 países, graduada em comércio internacional, MBA em gestão empresarial, FGV e liderança executiva em alta performance. É franqueada exclusiva da Racon Consórcio, idealizadora do projeto Conexões Fortalece Comunidades e Negócios Locais. Também integra o grupo Mulheres Empreendedoras da Microempa, criadora do método Vender, Crescer e Transformar. Acredita que boas dicas de vendas têm o poder de impulsionar resultado e transformar vidas. Mulheres, precisamos de dinheiro, todas nós trabalhamos por dinheiro. A gente não sai de casa, claro, tem o propósito, a gente gosta, e tem toda essa questão que é muito linda, e eu faço parte dela também. Mas no final das contas, todas precisamos de resultado. E quando o resultado vem, e a inteligência para administrar isso? Sandra, fala um pouquinho para nós. Gente, que privilégio estar aqui com essas empreendedoras, essas mulheres inteligentes. Miriane, muito obrigada pelo convite. É sempre um privilégio estar contigo e, enfim, agora conhecendo novas empreendedoras. Então, enfim, eu costumo falar, e aí a gente vê para todos os públicos, aqui a gente tem muitas empreendedoras, muitas mulheres que já estão num nível, né, de investir, mas eu gosto de falar que nós precisamos aprender a guardar dinheiro.
independente de quanto nós ganhamos. Então, hoje, eu falei agora, recentemente vim de um treinamento e aí eu tinha empreendedores que estavam iniciando sua vida profissional. E aí, qual que era a dica? Independente do valor, você precisa aprender a guardar dinheiro. E nós sabemos, estatisticamente, hoje, na população brasileira, apenas 3% da população consegue guardar dinheiro de forma própria. 3%? Somente 3% da população, isso é estatística. Que consegue realmente, guarda o seu salário, pega o salário e guarda. Costumo dizer e brincar que a minha mãe, ela tá dentro dessa estatística, tá? Minha mãe, ela guarda sempre, a vida inteira foi assim. Se ela vai no supermercado, ela volta, eu gastei R$5,85. Ela guarda, então ela tá nesses 3%. Mas nós sabemos que é difícil. Agora, existem várias estratégias e várias formas onde nós podemos realmente, que nos ajudam a nos doutrinar, tá? Então, hoje é importante nós pensarmos nisso, porque empreender, sim, é cuidar do corpo, é cuidar do emocional, sem sombra de dúvida, precisamos estar bem. Acho que a liderança própria, ela é muito importante, porque a gente só consegue ajudar o outro quando nós estivermos bem, mas precisamos pensar, porque a gente vê muita empreendedora que trabalha e chega no final do ano, mas quanto eu ganhei? Eu fui atender uma cliente recentemente e ela me chamou, ela disse, Sandra, eu recebi uma indicação, eu quero fazer um planejamento financeiro com o consórcio, porque eu fui fazer o meu imposto de renda e eu ganhei 200 e poucos mil. E eu vi lá no meu recibo, né? Só que eu não sei aonde foi este dinheiro. Ela disse, eu não sei. E talvez é a realidade de muitos que nos ouvem ou que vocês também conheçam, que às vezes ganha, aplica, mas não tem uma reserva. E aí o que ela disse? Eu quero fazer um consórcio, porque eu sei que eu tenho um boleto para pagar e que aquele boleto é meu e eu não tenho pressa para contemplar, porque de fato é um dinheiro que eu vou guardar. E ela fez lá na hora, ela fez um consórcio de R$200 mil, a parcela de 600 e poucos reais. E ela disse, eu vou fazer agora, porque eu também não quero correr o risco de não pagar. Já fizemos na hora e já pagou. Né? E claro, esse é um dos exemplos. Mas por que eu estou trazendo para vocês? Porque ele é um boleto que você paga para você mesmo, e que você vai guardar aquele dinheiro, para o tipo de pessoa que não tem a doutrina de guardar. Mas aí vem uma pergunta, Sandra, por que eu vou guardar o dinheiro no consórcio e eu não vou guardar eu mesma na poupança? Porque, afinal de contas, o consórcio ele possui uma taxa administrativa, tá? Que não é juro, gente. Tá? Hoje, se nós falarmos em financiamento bancário ou qualquer outra coisa, nós falamos de um juro no mínimo acima de 10% ao ano. E o consórcio ele tem uma taxa administrativa de 1,2% ao ano, ou em algumas condições até um pouco menos. Então, ele é uma taxa administrativa extremamente baixa. Mas por que eu vou guardar, por exemplo, numa ferramenta chamada consórcio e não vou guardar automaticamente no banco? Se nós pegarmos uma conta, eu preciso guardar R$200 mil e eu consigo guardar R$1.000 por mês. Certo? Então, ok, todos os meses eu vou lá, eu vou levar 200 meses. Eu vou levar lá uns 15 anos, mais ou menos, para chegar neste montante desses 200 mil que eu precisava guardar. Por que o consórcio? Porque o consórcio, eu posso colocar a mão neste bolo muito antes. E aí, aquela taxa administrativa, ela é irrisória, nem se fala. Então, por que eu consigo colocar a mão no bolo todo antes? Mas, Sandra, e aí a primeira objeção que nós temos dentro do consórcio qual é? Mas o consórcio demora, é a primeira coisa, tá? Porém, ela é uma ferramenta que ela evoluiu muito ao longo dos anos. E ela vem se transformando para melhorar muito. Então, nós temos para aquele cliente que só quer guardar, que tem a dificuldade de guardar e ainda assim quer pagar seu boletinho por mês, ok. Para aquele que precisa do recurso com um pouco mais de pressa, existem várias formas de recursos de lances embutidos, né, que você pode retirar do próprio crédito, que te agiliza. Então, hoje, o cliente ele pode trabalhar com até 4 chances de contemplação por mês usando os recursos embutidos. Eu vou contar aqui para vocês que ontem eu contemplei uma carta de consórcio minha. Tivemos a assembleia na segunda-feira foi dia 15, né? E eu não contemplei. E ontem veio a suplência, veio lá uma cota minha, não é nem de um cliente, é minha, porque eu tenho várias. E aí eu contemplei uma minha, agora eu tô vendo onde é que eu vou aplicar. Mas, gente, olhem só, o meu consórcio, ele era, esse que eu contemplei, 120 mil.
Eu vinha pagando R$454 por mês por um crédito de 120 mil. Aí as pessoas podem pensar, 120 mil reais é pouco, Sandra, o que tu faz? Dá para fazer muita coisa com 120 mil reais. Né, pro seu negócio. Porque o que é o bacana do consórcio que talvez quem está nos ouvindo não saiba? Você pode utilizar ele para fluxo de caixa e capital de giro pro seu negócio. E muitos consórcios, e falo principalmente nos consórcios de banco, eles não te dão essa alternativa, porque você precisa obrigatoriamente comprar um bem. Agora, quando eu faço um consórcio e eu contemplo ele, e eu quero esse dinheiro na minha conta, eu quero recebê-lo na minha conta para usar para outro fim que não seja a compra de um bem efetivamente, nós fazemos um processo dentro da Racon de simulação de reforma e um bem em garantia, e você recebe esse dinheiro. E por isso que o negócio do consórcio, hoje nós estamos falando de Racon Serra Gaúcha, uma média de 90 milhões por mês em créditos comercializados somente na Serra Gaúcha, gente. Por quê? Porque esse recurso, 60% das nossas vendas, elas são para investimento. 60% das vendas, elas não são para quem quer comprar um apartamento e uma casa, embora seja e é muito bom, ou um carro. Por que ele é bom? Porque as pessoas fazem um consórcio, e nós pegamos os empresários, fazem várias cotas pequenas, sei lá, 10 cotas de 120 mil, por exemplo, ou 4 de 250, e incorpora com a sobra do teu caixa que te permite reinvestir. E quando você contempla, você pode pegar aquele dinheiro a 1,2% ao ano e jogar para o teu negócio. Compra de máquina, compra de equipamento para a indústria, para montar o meu consultório, para investir no que eu precisar no meu negócio. A um custo muito barato. Então a gente ouve dizer, Sandra, mas eu não sabia, porque eu tenho o consórcio do banco tal, e eu contemplei, e aconteceu esses tempos, eu visitei um grande empresário de Bento Gonçalves, ele tinha 3 cartas contempladas de banco, mas ele só podia usar aquelas cartas contempladas para comprar um bem. E ele disse, Sandra, eu tenho aqui uma pousada muito grande e eu preciso dinheiro para reformar a pousada, então eu vou fazer os negócios com vocês, porque quando eu reformar, eu coloco a pousada como garantia, numa simulação de reforma, pego o bem e faço o que eu preciso fazer, a 1,2. Hoje, se nós olharmos os próprios recursos que o governo manda, é 6, 7, 8% ao ano. Dinheiro barato. Então, ele é uma forma inteligente de multiplicar patrimônio. Não sei quanto tempo eu tenho ainda. E, Sandra, o que é muito legal que tu trouxe também para nós mulheres aqui, é que eu tô negociando vou usar eu como exemplo, com a Miriane de hoje para a Miriane do futuro, né? Porque a Miriane de hoje quer prazeres hoje, ela quer resolver as coisas hoje. Mas existe uma Miriane do futuro. Então, o que eu posso fazer hoje, que decisões hoje relacionadas ao dinheiro, que a Miriane de hoje pode fazer pela Miriane do amanhã? O consórcio tu traz para nós como uma das ferramentas. Exatamente. Então, tem que pensar que o amanhã vai chegar e nós precisamos, né, estarmos preparadas. Não sabemos o dia de amanhã. Então, não importa o quanto você for economizar, mas o importante é ter essa consciência de iniciar essa questão de investimento. E diversificar. O consórcio é uma delas, né? Hoje nós temos outros tipos de investimento, mas o consórcio ele é muito bom porque ele te permite colocar a mão no bolo todo muito antes, né? E aí você consegue realmente direcionar até para alavancar o teu patrimônio. Falando rapidamente do alavancagem de patrimônio por meio do consórcio. Vamos pegar um exemplo de uma carta de 300 mil reais. 300 mil reais você vai pagar hoje 1.023 por mês. Eu vou levar, vamos colocar aqui 50 meses para eu contemplar meu crédito, mas eu posso contemplar em 1, em 2. Essa que eu contemplei ontem, gurias, eu levei a segunda parcela, tá? E aí, o que acontece? Eu vou pagando lá, pago 50 meses. Eu tirei 50 mil reais do meu bolso. Vamos arredondar lá com 1.023, boto 52 mil reais. Mas eu vou comprar um bem de quanto, Miriane? Um apartamento lá da Casa Rosa da Miriane, eu vou comprar um apartamento de 300 mil. E eu vou alugar esse apartamento, porque afinal de contas, né, já tenho a casa, eu aluguei esse apartamento. Quem vai pagar o restante das parcelas do consórcio é o aluguel, é o inquilino. Só que quando esse bem ele estiver quitado, eu tenho um bem de quantos mil? 300. Quanto eu tirei efetivamente do bolso? 50. Mas eu posso ter pago menos, mas que eu tenha pago 100. Então, isso é alavancagem de patrimônio por meio do consórcio, uma forma extremamente barata. Então, ele vale muito a pena nesse sentido de alavancagem. E aí, eu vou trazer um outro exemplo para a gente finalizar. Mas, Sandra, eu sou bem resolvida financeiramente e eu tenho muito dinheiro. Eu não preciso do consórcio. E aí, eu vou te dizer o seguinte, eu tenho um cliente que ele tem muita grana. E ele está construindo um empreendimento grande aqui no Rio Grande do Sul. E aí ele disse, Sandra, eu preciso de R$1 milhão para fazer um negócio X.
Mas ele fez um consórcio de R$1 milhão. E o dinheiro dele, o que ele fez? Hoje falamos de taxa Selic alta, estamos falando que realmente o dinheiro aplicado, ele rende bem, dependendo do tipo de investimento, rende 1,2% ao ano. Então, R$1 milhão aplicado, ele vai te render 12 mil por mês. Que seja 10, que seja um investimento conservador. Eu ganho R$10 mil para ter R$1 milhão aplicado, no mínimo, certo? Eu faço R$1 milhão de consórcio, eu pago 3.380, só que o meu rendimento lá é quanto? É 10, mas eu estou pagando uma parcela de 3.380. Mas em dado momento eu preciso contemplar esse crédito. Eu pego um percentual, uma parte daquele valor e eu uso de recurso de lance para contemplar a carta. E digamos que eu use 300, ainda sobra 700. 700 vai me dar no mínimo R$7 mil de rentabilidade. Só que a parcela cheia do consórcio é 5 mil quebradinhos. E se você trabalha no lance, a parcela ainda vai reduzir, porque ela amortiza o saldo devedor e reduz. E aí o que vai acontecer? Tu não vai estar te descapitalizando. Tu vai trabalhar como dinheiro de quem? Do consórcio. O teu dinheiro está lá, está rentabilizando e pagando. Então, gurias, é sobre isso. É entender que a ferramenta ela funciona e que ela ajuda desde quem está começando a guardar e mesmo quem já tenha a ampliar. Mulheres inteligentes sabem trabalhar com dinheiro. Deu pra perceber, né? Mulheres inteligentes falam de ferramentas de forma de fazer dinheiro, de fazer patrimônio. E esse assunto vai circular muito entre nós, mulheres. Várias ferramentas, e uma delas, o consórcio, que é uma forma de você, mulher, estar negociando com você mesma e fazendo dinheiro, sabendo trabalhar com dinheiro. A Sandra tem bastante conteúdo para nós também, vai aprofundar muito no futuro também. Sandra, uma mensagem final e a gente tá indo aí para a próxima especialista. Eu acho que cuidar de si, né? Mulher inteligente cuida de si. Acho que a doutora aqui da família falou muito bem, né? Precisamos cuidar do corpo. Essa é uma tarefa que precisa melhorar. Mas eu acho que assim, é cuidar do corpo, é cuidar da mente, é cuidar da autoimagem, né? Que também a gente vai ter com certeza dicas aqui. Mas cuidar do dinheiro também é muito importante. Então, cuide do dinheiro e eu fico à disposição para vocês. Muito obrigada, Sandra. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Mulheres inteligentes... Meu Deus, eu tô sem palavras contigo aqui do meu lado. E eu também. Eu tô tão feliz. Valorizam as outras mulheres. Obrigada por ter vindo de tão longe para estar aqui comigo hoje. Para estar aqui com a gente. Meu Deus do céu, legal. Todas as mulheres incríveis. Mas eu tô muito feliz. Quando eu vi que tu aceitou o convite, eu fiquei assim tão feliz. Eu disse, meu Deus, como eu me senti honrada com cada uma que tá aqui. Mas eu sei a distância. Mas para o coração não existe distância. Uau! Então, de tão longe pra estar comigo, pra estar com você, mulher, eu quero que você se sinta com a gente aqui nessa sala. Essa sala é nossa. Nós estamos em 9 mulheres aqui, contando comigo, você é a 10ª integrante. Você que tá assistindo daí a gente. Você é a 10ª integrante. Todas as mulheres são inteligentes e começam a ficar mais inteligentes, a se unir com mulheres que estão à frente, que são mais inteligentes também e trazem para nós. Quando eu ouvi um pouco, eu vou contar a minha experiência pessoal sem nem te conhecer ainda, Ângela. Ótimo. Um dia eu fui num evento da Yang e eu conheci as vendedoras da Yang. E eu já conhecia a Estela, né? E a Estela é aquela mulher, gente, vocês vão conhecer a Yang São Pellegrino. É aquela mulher que já se formou, que é ligada no 220. É aquela mulher mais parecida com comigo, vamos dizer assim, né? Sim. Eu admiro muito, é mais parecida comigo. Mas um dia eu fui num evento das sacoleiras. Certo. Eu chorei quando eu cheguei em casa, de tão feliz lá, naquele momento. Porque eu vi que tu conseguiu ensinar mulheres como a minha mãe a vender lingerie. Que lindo. A minha mãe, olha, eu amo, mãezinha, eu te amo, mas a gente olha a novela, né? A gente olha a novela juntas. A minha mãe é dona de casa. A minha mãe vai pra igreja, da igreja pra casa, cuidou de nós em casa, das filhas. E a minha mãe também vende até hoje em casa. Eu uso roupas do brechó da minha mãe às vezes. A minha mãe tem bom gosto até hoje. Sim. E a minha mãe já vendeu Avon, Natura, enfim, várias marcas, né? Yang. E quando eu vi que tinha mulheres como a minha mãe fazendo parte da tua equipe,
eu vi, meu Deus do céu, como é que ela conseguiu ensinar mulheres a vender lingerie? E não é uma lingerie, qualquer lingerie. Não é. E aí eu entendi uma mulher que ensina e agrega mulheres de diversas realidades. Tu tem na tua equipe, e isso, quando eu pensei na matéria vendas, eu não conseguia pensar em outra mulher. Porque como Mulheres Inteligentes, ele acolhe todas as mulheres. Todas as mulheres, você é bem-vinda aqui, vem cá, é Porteira Sem Tramela. Nós temos a Sala da Inteligência, mas o nosso grupo lá é para nós. É para você receber daqui também. Quando eu vi todos os tipos diferentes de mulheres, e mulheres de idades diferentes, mulheres que já estavam há mais de anos na Yang, contigo lá, eu voltei pra casa e disse, meu Deus, eu quero muito conhecer essa mulher. Ai, e obrigada, hoje é meu aniversário, vocês todas são o meu presente de aniversário estarem aqui, né? E foi um presente também te conhecer hoje, viu, Ângela? Nossa, o presente eu que ganhei no seu aniversário, porque é uma honra para mim estar aqui, para a nossa marca, estar aqui ao seu lado e ao lado de mulheres tão maravilhosas, algumas que eu já conhecia pessoalmente, outras de nome, mas é uma honra realmente, porque a gente não constrói nada sozinho. Né? A gente sempre precisa de alguém, e quando a gente consegue compartilhar esses momentos, é isso que faz a diferença na vida, né? Ângela, eu vou apresentar ela oficialmente, porque eu primeiro apresentei a emoção, né? Mas essa eu acho que é a minha apresentação, sabe? Ângela Freire, 60 anos, mãe e avó, fundadora da Yang Modeladores, empresa brasileira de lingerie focada em produtos e modeladores de uso diário, com modelo de franquia nacional e internacional. Começou vendendo cintas porta a porta. Em 1997, transformou a empresa da família em fábrica e franqueadora. Hoje, com 20 lojas no Brasil, oferece cintas, bode, sutiã, calcinha e linhas pós-cirúrgica e gestantes. Missão: empoderar mulheres com conforto e funcionalidade e estilo, unindo estratégia com alma, marcas e com verdade. Que lindo, gente. Que lindo. Que mulherão, é? Eu queria que tu trouxesse para nós como você conseguiu ter uma equipe tão diversificada. Eu quero falar de uma pessoa que você citou aqui agora, que é a Estela. A Estela, ela trabalha conosco desde os 18 anos e ela tem hoje 43. Ela cresceu dentro da empresa e eu gosto muito que ela conte a história, porque ela fala do que ela viveu, do que ela aprendeu. E eu sinto que é o meu forte, é você perceber, descobrir no outro, principalmente na mulher, aquela qualidade que ela tem, o poder que ela tem e ela não consegue botar para fora. A Estela costuma contar, e verdadeiramente, sempre participei de muitos cursos e sempre levando a equipe junto, o time junto. Quando terminava a palestra e vinha as perguntas, todo mundo quieto, ninguém... Gurias, faça uma pergunta. Não. Elas sempre me chamam de chefe até hoje, né? Não, chefe, não. Ela que tem. A Estela tem uma pergunta. Não, chefe, tem sim. Aí ela fazia a pergunta e isso foi oportunizando. Ela tem uma oratória perfeita e ela é uma pessoa extremamente maravilhosa e ela conta que aprendeu assim. E o meu forte é esse, eu não sou tanto de fazer. Quem me vê falando acha que eu sou a mais falante da galera, mas eu não sou, eu prefiro mais que o outro fale. Então eu sempre tinha essa oportunidade. Quando eu ia em algum lugar que eu percebia que alguém poderia ser melhor do que eu, se expressar melhor do que eu, contar a história melhor que eu, vai você, se prepara que é você que vai falar. Não, é você que vai falar. Aí a outra sempre se expunha e grandes crescimentos. Hoje a nossa diretora comercial de marketing é de primeiro emprego na nossa empresa. Nossa! A nossa diretora que cuida toda a parte das franquias é de primeiro emprego, né? Ela começou, a mãe dela era vendedora. Era uma consultora nossa. E às vezes ela deixava a Josi lá, que é a nossa gerente que rege todas as franquias, deixava a Josi lá, voltava, cadê a Josi? Mandei no banco. A guria tinha 8 anos. Hoje também tem 40. Mas você é louca, mandou minha filha no banco. Mandei, já ela volta, senta aí, daqui a pouco ela tá aí. E assim ela foi desenvolvendo. E hoje é uma líder impressionante. Eu acho que
o nosso lema, a nossa missão, o nosso propósito é encorajar e impulsionar a mulher a ser melhor com ela mesma, na vida e na comunidade onde ela está inserida, né? E a gente usa como desculpa vender lingerie, né? Então, essa é a ideia que a gente traz. E como é que começou lá o início da Yang? Como é que foi o teu início? Então, inicialmente eu trabalhava numa farmácia de CLT. E eu queria muito, 30 anos atrás, que a minha filha fez 30 anos agora e foi quando ela nasceu. 30 anos atrás eu queria muito, era um sonho meu parar de trabalhar, cuidar da minha família, ficar em casa cuidando da minha filha. E eu fiz isso. Saí e fiquei em casa 6 meses, eu não aguentava mais. Aí eu comecei, então, a trabalhar. Eu queria, desta forma, ainda poder oportunizar essa minha presença para minha família. Comecei a vender de porta em porta. Então, inicialmente eu levava ela. Era uma sacola no braço, a Manuela no outro braço e visitas em todas as pessoas, em todas as mulheres. E o mais legal, Miriane, pode me chamar de Miriam. É que quando eu vendia e ao sair dali, eu identificava aquela mulher e ela já ficava vendendo. Ela já ficava ganhando também, porque era a oportunidade dela, como foi a minha. Né? Então, ali que foi se multiplicando. E em 3 meses, eu tinha mais de 100 vendedoras. Né? Eu já cheguei a ter, nós tivemos aqui em Caxias mais de 5.000 vendedoras atuando simultaneamente, todas elas. E como é que é treinar essa quantidade de vendedoras? Inicialmente, hoje é muito mais fácil, tem WhatsApp, tem call, tem não sei o que lá, né? Mas uma vez era presencial mesmo. Nós sempre nos reuníamos nas terças à tarde e nas quintas à tarde, grupos diferentes, né? Eu tinha a minha parte no treinamento, mas aquelas que aprenderam comigo já iam treinando. Eu treinei um tempo até treinar as outras que treinavam. E hoje, por exemplo, são todas treinadoras, né? As que permaneceram e tivemos várias que se formaram dentro da empresa também, como a Márcia colocou, é tão bacana de ver que elas seguem caminhos. Hoje a Estela é uma franqueada, mas ela começou de primeiro emprego. Só não é o primeiro porque ela trabalhou no McDonald's. Eu me identifico... Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. A gente já entrevistou e a Estela vai passar por aqui pela nossa sala da inteligência também. Ela é uma professora e pessoa, ser humano. E eu me identifico muito, até porque a nossa idade é próxima, a minha da Estela, né? E aí, quando eu vi outras vendedoras que eu identifiquei com a minha mãe, eu olhei, mas essa mulher ensinou a minha mãe a vender. A minha mãe vende também, né? Vende. Mas mulheres como... Mulheres que a gente já vem nessa geração nossa com uma fome de mercado. Vamos, que é normal. Sim, essa nossa geração já vem com uma fome. A gente já vem treinada. A mãe da gente já vem dizendo, tu vai fazer alguma coisa. Mas as gerações passadas que eu vi... Que era dona de casa. Que era dona de casa. Tinha que pedir dinheiro pra fazer a unha, dinheiro pra comprar um pão diferente que ela quisesse, dinheiro pra ir no salão, pra fazer o cabelo. Bom, não se fala pra comprar roupa aí ou pra viajar, daí muito menos, né? Mas a gente foi ensinando essas mulheres, e eu tenho exemplos de mulheres que comprou o seu próprio carro, que trocou o carro do marido, que trocou de apartamento, e vendendo. Então, tudo pra mim é venda, né? Mas, Ângela, tu ensinou mais que venda. Eu conheço muitas vendedoras, com certeza tu ensinou mais que venda. Sabe por quê? Porque vendas muitas mulheres trabalham. E olha, eu conheço muitas. Mas venda e construção. Porque como tu falou, ela comprou o carro dela, ela se formou, ela foi indo em busca, formou os filhos, vendendo Yang. Vendendo Yang. E quando eu ouvia muitas das mulheres aqui falando, o meu propósito, o meu propósito de vida é realmente oportunizar para que outras consigam os seus propósitos. Que é, muitas vezes, estudar, que é passear, que é se conhecer, que é se amar, que é se respeitar. Né? Nós, mulheres, hoje... se fala abertamente sobre isso, mas uma vez não se podia falar. Hoje a gente sabe das coisas com muito mais facilidade, né? Enquanto a doutora falava da mulher na menopausa, aí me lembrei de uma história que eu li há poucos dias, que as baleias e as mulheres são as únicas que têm menopausa. E quando as baleias estão na menopausa,
é porque elas já cumpriram a missão. Elas não vão parir mais, elas não vão gerar mais filhos, mas elas geram oportunidades e elas geram segurança, porque são as baleias que sabem onde tem os alimentos em alto mar, são elas que sabem a hora de migrar, são elas que sabem como se proteger dos predadores. Então, é isso que a mulher... No caso, 40 mais para mim passou longe, eu tô no 60 quase mais, mas tenho muito orgulho da minha idade, eu nunca tive problema em dizer que eu tenho assim. Aliás, eu digo que tenho 60 desde que eu tinha 55, porque aí eu já dizia, tenho quase 60. Aí minha filha disse que daí fica fácil para dizer, ai, não parece. Aí agora eu já vou ter que aumentar, né? Mas então, eu me sinto como aquela baleia. Com a função de já fiz a minha função de criar, de gerar meus filhos, né, a empresa, e talvez para mim, o que mais me realiza é saber que eles levam adiante o nosso negócio, entende? Que não precisam de mim, eles não dependem de mim para nada. Por isso que eu moro em Balneário Camboriú, né? Agora eles estão me dando tipo um pouco de serviço, quando é muito eu reclamo, mas quando é pouco dá para aguentar. Então, esta formação de ser esta pessoa que conhece o oceano e que eu possa dizer, vai por aqui que vai dar certo. A Ângela do passado construiu líderes para que essa Ângela do futuro pudesse estar aqui. Tu tem líderes ao teu redor. Muitos líderes. Muitos líderes ao teu redor. Muitos. Estar descansando aqui é porque tu construiu muita liderança ao teu redor. Muitas lideranças, Muito obrigada, Ângela. O meu marido, eu quero dizer, eu fiquei viúva na pandemia, né? Quando foi falado aqui, que na pandemia foi difícil o dinheiro não é nada perto das perdas que a gente pode ter. E nossa família perdeu o patriarca, né? Mas a gente não perdeu, é porque estava na hora dele ir, por isso que ele foi. Deus usou aquela pandemia, né? Mas é claro que para nós foi muito difícil. Então, dizer o quanto toda essa liderança. E ele era o cara que dizia assim, eu não sou inteligente, mas eu só gosto de gente inteligente perto de mim. Então, é a mesma coisa, assim, para mim é isso. Sensacional. Ângela, obrigada. E você, mulher, vai querer ouvir mais ela, como eu também quero. Você tem que estar com a gente na nossa primeira turma do Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. Nós vamos ter uma noite inteira com a Ângela. Vai ser incrível. Vai ser incrível! Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio e mulheres inteligentes entendem a importância das conexões. Hoje, eu tô muito feliz porque a gente está entre amigas que começamos em conexões de trabalho, de curso, de encontros casuais, mas essas conexões começaram em algum lugar e a gente investiu nelas. Investiu tempo, investiu confiança, investiu bons acordos, investiu trocas de trabalho. E o próximo tema é sobre mulheres e conexões. A Eunice Kuzler, que é minha amiga, que está aqui ao meu lado, minha hipnoterapeuta também, já me ajudou muito. E muitas curas eu tive no consultório dela também. Trouxe sobre esse exemplo, sobre as conexões. As conexões fez desse movimento começar entre um encontro de amigas de 80 amigas em 2019. Hoje é um programa de auditório interativo, auditório que a gente canta, vai virar um curso na Hux. E muito mais, eu tenho certeza que vai levar a gente para lugares que eu ainda nem imagino. Mas eu sei que vai longe, eu quero você comigo. Você faz parte dessa conexão. E eu queria trazer uma pessoa que entende muito de conexões de pessoas, de amizades, de pessoas diferentes. E eu vou apresentar ela para vocês conhecerem, para finalizar esse nosso bate-papo de hoje, que foi incrível, gurias. Né? Você vai acompanhar tanto o episódio completo, como eu vou separar em episódios separados, tá? Para você quiser acompanhar só um episódio de 15 minutinhos de cada parceira também vai conseguir acompanhar. O pessoal da edição que lute, ok? O pessoal da edição que lute. Então, eu vou falar sobre a Eunice. Eunice Kuzler
é hipnoterapeuta e PNLista há 32 anos. Mentora de negócios, palestrante, criadora da mentoria Venda Mais. É sócia proprietária da Unice Kusler Treinamento Consultorias Limitada. É também consultora do Sebrae e tem como propósito transformar vidas por meio da reprogramação mental e do direcionamento dos relacionamentos. E na vida profissional e nas finanças. Eunice, se apresenta para as mulheres. Prazer enorme estar aqui. Teu convite, sério, assim, a tua amizade é tudo aquilo que eu sou. Porque eu cresci na roça até os 17 anos, tirei leite de vaca, capinei na roça. Aos 17 anos fui para Chapecó e lá eu tive o melhor professor que eu podia ter, que era o meu tio. Eu fui trabalhar com ele meio-dia, meio de governanta, levar os filhos no médico, essa coisa toda, né, de adolescente. Só que meia hora por dia ele me apresentou a PNL, que é a reprogramação mental. E meia hora por dia o meu trabalho era, nos fones de ouvido, no fita cassete, ouvir: eu posso, eu consigo, eu mereço, eu mereço. E graças a isso, todos os empregos na minha vida que eu escolhi, porque eles não apareceram. Eu escolhi a empresa, escolhi a vaga e essa era a minha. Eu escrevi como eu queria o meu marido. Na primeira vez esqueci alguns detalhes, não deu certo, durou 7 anos, ok, durou o tempo que tinha que durar. No segundo eu sentei e escrevi com mais coração, com mais mente e estamos juntos há 17 anos. Desde os 15, os meus exames médicos diziam que eu não seria mãe, por um problema de útero infantil, que até poderia, dificilmente engravidaria, mas se engravidasse, iria perder com 2, 3 meses. Eu tenho a minha filha que completou 12 anos agora, em julho, praticamente sem tratamento. Ela nasceu, sim, de 28 semanas, mas é extremamente saudável, super inteligente, extremamente vendedora. Desde os 8 anos, ela faz o próprio dinheiro dela. Então, assim, a minha vida é pautada em cima da PNL. E eu sempre, graças a isso, né, quando eu trabalhava com vendas, que foi 11 anos de comércio, depois fui 11 anos na indústria, depois na Mary Kay, onde eu era diretora, formei 2 diretoras descendentes, depois escolhi voltar só para as vendas, me tornei corretora de imóveis. Todos os lugares que eu trabalhei, eu ganhava os prêmios de vendas. Porque aquilo que você falou antes, desculpa, não me lembro teu nome. Glenda. A Glenda. A gente precisa ter um foco na vida. Se a gente não sabe para onde ir, se a gente não tem uma meta do que a gente escolhe para nossa vida, qualquer lugar é lugar. E eu nunca me coloquei nesse lugar. E foi isso que eu sempre ensinei às pessoas. E agora, então, há 3 anos, como hipnoterapeuta, eu ajudo a reprogramar a mente das pessoas. E mesmo que a pessoa venha trabalhar só ansiedade comigo, eu não consigo não olhar ela como um todo. Não consigo não olhar ela no relacionamento, no financeiro, porque empoderar uma mulher não é, por exemplo, terminar com um relacionamento. Muito pelo contrário, é trazer esse marido para junto dela crescer. Financeiro, muitas mulheres fazem dinheiro, homens também, óbvio, fazem dinheiro, mas o dinheiro evapora. Claro que é gestão financeira, como foi falado, mas não só. O que você traz de infância? O que te bloqueia? Se tu vai oferecer o teu produto, independente se ele é um produto físico ou um serviço, o que você aprendeu lá atrás? Quando você chega na frente da pessoa, que postura que você tem? Como? Que coragem? Aí te faltam as palavras, você começa a engasgar, a pessoa não sente confiança em você, consequentemente, não compra teu trabalho. Resumindo um pouquinho, é isso, Miriane. É isso. E quando tu traz as conexões, eu lembro que no evento tu trouxe para nós muito essa questão de por onde você passou, por onde a gente passa. Que assinatura, a gente deixa eu ouvir isso na Casa Maísa também. A gente tem uma assinatura por onde a gente passa. Por cada conexão que a gente faz, uma digital. E como se conectar umas às outras. Então, eu sou muito feliz, que eu sempre costumo dizer que eu sou o meu produto. Independente se é a Unice da fábrica,
Se é Eunice da Mary Kay, se é Eunice corretora, os meus clientes são meus clientes, eles permanecem comigo. E por que eles permanecem comigo? Não é só porque, eu sou excepcional. Não, eu não sou a última bolachinha do pacote. Mas eu consigo olhar a pessoa. Eu consigo olhar no olho da pessoa e saber como eu consigo ajudar aquela pessoa. Eu faço conexões entre os meus próprios clientes da hipnose. Sabe? Então, assim, um tem uma sala comercial para alocar, eu indico a sala comercial. O outro lá é nutricionista, eu indico os clientes para nutrição. O outro lá trabalha com finanças, eu indico para finanças. Então, fazer isso, saber olhar para as pessoas como um todo e fazer o máximo número de pessoas possível crescerem junto de você, não tem como você não ter sucesso na vida. E isso faz com que as pessoas confiem em você, porque tu tá ajudando elas de verdade. Não é só pagar, por exemplo, uma hipnose para mim e, ok, recebi o dinheiro, vou trabalhar isso. Tanto que, a Mi sabe, as minhas sessões de hipnose são de 2 horas. Porque 1 hora é de troca, me conta realmente a tua vida, o que eu posso te ajudar, o que nós podemos se ajudar, e já saiu negócios entre nós, muito também. E na 2ª hora a gente faz a hipnose. Aí eu tenho algumas amigas que me dizem assim, Nisso, tu é louca, ficar 2 horas com uma pessoa, tu só consegue atender 5 por dia. Eu não me importo. E sabe por quê? E graças a isso, nem patrocinado eu preciso fazer, porque são as próprias pessoas que me trazem os próximos clientes. Aí ele dizia assim, Eunice, então eu faço hipnose contigo, tem que ser para a vida toda. Não. Ou pelo menos não para trabalhar traumas, medos, ansiedade. O que eu quero as pessoas comigo é para a gente fazer a visualização para o futuro. Porque quando não é só tu saber o que tu quer, tu tem que sentir que tu é merecedor. E quando tu entende que tu é merecedor daquilo, e eu tenho certeza que todas nós estamos aqui porque algum dia nos sentimos merecedoras disso. Né? Então, quando tu sabe que tu é merecedor daquilo, tu atrai aquilo para ti. Quando tu sente com cada célula que o sucesso, o dinheiro que tu escolhe ter, o relacionamento saudável, a criação de filhos saudáveis, que isso já é teu, tu conquista qualquer coisa. E é isso que eu quero as pessoas comigo, para fazer a visualização. Então, assim, eu tenho muitas pessoas comigo todos os meses que vêm só para co-criar um contrato específico, passar em concurso, passar em vestibular, uma vaga específica de trabalho. No meu caso, eu tinha uma paixonite muito grande durante 12 anos. Eu já tinha deixado para trás, uma pessoa, não é o caso, as pessoas são do bem, mas aquela paixonite eu carregava comigo. E te bloqueava. E me bloqueava. Minhas amigas mais próximas sabem. E era que eu carregava aquilo, eu não descolava. Não, descolava. Cada um tem as suas histórias, mas eu tenho essa experiência contigo. E um dia nós, de tanto cavocar, nós entendemos, nós fomos lá. Gente, eu precisei viajar, morar fora um tempo da cidade, achando, porque às vezes uma amiga minha veio e falou, Miriane, se eu mudar de cidade, quem sabe isso resolve. Eu disse, olha, minha amiga, tu carrega junto contigo. Tu vai junto. Tu carrega o sentimento junto contigo, tu carrega aquela história junto contigo, e às vezes é capaz até tu repetir aquele padrão, tá? Só pra avisar. Se tu não descobrir a causa. E quando eu descobri a causa do porquê eu alimentava ainda, de alguma maneira... Olha, foram 10, amigas próximas a mim sabem o que foi, né? Foram 10 anos de sentimento dentro, mesmo depois de já ter tomado a decisão. Eu já tinha tomado a decisão, já tinha deixado a história pra trás há muitos anos. Mas o sentimento estava ali. Foi numa sessão que a gente conseguiu deixar pra trás. A gente faz 1 ano já, né? Sim. Quase 1 ano já. Foi numa sessão que a gente conseguiu deixar pra trás. E, às vezes, a conexão é fora e contigo mesma. O que está acontecendo dentro de ti? Que lá na infância ficou enroscado, que hoje tu reflete agora. E que, às vezes, aquilo te bloqueia. Depois que a gente conseguiu deixar para trás, da maneira que a gente conseguiu deixar, tantas coisas vieram a mais. E o mais importante que tu traz, e a gente trouxe no programa, é olhar para a pessoa com vontade de realmente olhar para ela. De transformar ela como um todo, né? Porque muitas pessoas vêm até mim, principalmente por causa de trabalhar a ansiedade e insegurança, né?
Mas o que adianta eu trabalhar só isso? Se ela está com problemas no relacionamento, se ela está com problemas no financeiro, se às vezes ela está com um problema de excesso de peso, se a pessoa não consegue dormir, né? Ou se ela vai falar em público, ela trava. A gente precisa olhar para a pessoa como um todo, porque a gente não é pedacinho separado. Eu não sou, um braço vai trabalhar, o outro fica em casa se eu tô com um problema. Entende? Então, olhar isso para a pessoa e perceber. E conforme a gente vai trabalhando, a pessoa mesmo vai se percebendo. Por exemplo, um caso que eu posso trazer aqui, que eu achei muito interessante, que a gente foi trabalhando a ansiedade, a insegurança de uma mulher esses dias, e aí, num dado momento, ela veio numa sessão, ela disse, Nice, eu não sei o que aconteceu, mas ontem eu percebi uma coisa, e eu disse, pode falar o que foi? Ela disse, a vida inteira eu só trabalhei para comprar remédio. Eu disse, então vamos olhar para aquilo. Ela disse, a minha casa parece uma farmácia. Eu trabalhei a semana inteira me matando, e aí ontem deixei tudo na farmácia. E aí a gente olhou para aquilo, onde que foi? Com 8 anos, ela era extremamente pobre, e ela tinha uma dor de dente. E ali, num dado momento, ela prometeu para si mesma que nunca mais ela ia passar dor, porque ela, quando fosse adulta, ela ia ter dinheiro para comprar remédio. Gente, tanta coisa boa pra gente fazer com dinheiro. Comprar remédio, não, né? E olha que interessante. Ela fazia inúmeros tratamentos, além dos remédios, ela fazia acupuntura, ela fazia massagem, ela tomava injeções, nada resolvia as dores dela. Até as dores do corpo a gente conseguiu tirar só trabalhando essa questão do financeiro. Olha como é um todo. Essas questões da infância, né? Exato. Das respostas. Porque tudo que a gente é hoje é o somatório do que a gente aprendeu de infância. E olhar para aquilo de forma consciente, da forma como eu faço, que a pessoa fica totalmente consciente, a gente conversa assim, ó. A única coisa que eu faço, uso metáforas, porque a hipnoterapia o que é? Nada mais é que o estado de hiperfoco. Que nem agora vocês estão concentradas no que eu estou falando. Então vocês estão hipnotizados. Isso é hipnose. É essa conversa. Doutora Glenda Gobato é a próxima especialista que nós vamos falar sobre a gente se cuida, mulher inteligente cuida do corpo, lidera, família, trabalho, mas a gente quer fazer tudo isso com a pele bonita. Né? Para estar com a pele bonita requer investimentos, e a gente falou também agora há pouco sobre formas de trabalhar com dinheiro, e a doutora Glenda Gobato faz isso com maestria. Nós tivemos uma viagem juntas, né? E a gente falou, acho que umas 3 horas sobre estratégias. Sem parar. Sem parar. Meu Deus do céu, de Caxias a Torres, né? É. Sem parar. Misturou 2 conversas. Então, Sem pedágio. Sem Então, mulheres, por isso que eu fiz questão de trazer a doutora Glenda para perto da gente, porque além do cuidado com o rosto, com a pele, que ela é maravilhosa e vai trazer dicas para nós, ela é uma pessoa inteligentíssima, uma mulher inteligentíssima, que com certeza, se você anda com ela, dificilmente você não colhe uma pérola. Ui, saiu uma pérola aqui. Vou apresentá-la oficialmente. Doutora Glenda Gobato é dermatologista há 37 anos e de formada, e 34 anos de atuação com a sua clínica particular em Caxias do Sul. Além da medicina, é pianista, veja isso, gente, artista plástica, pilota de autódromo de Fórmula 1 da Porsche. Fórmula 1, gente, eu já me esforei aqui, tá tudo certo. Aí ela já se empolgou. Eu me empolguei, muito eu, vamos lá. Desde 2013, é proprietária da marca de cosmético Luminous Skin, um exemplo de mulher multifacetada que mostra que podemos cuidar da pele, da saúde e ainda viver com intensidade e paixão. Uma mulher que velocidade, tu entende de intensidade, né, amiga? Pois é. Pois é. Então, acho que, começando pelo que a Sandra falou, muitas pessoas, Miri, querem fazer muitas coisas, mas não sabem guardar o dinheiro que ganham. Ou, às vezes, elas não ganham o suficiente para fazer tudo aquilo que elas gostariam de fazer. Então, a partir do momento que a gente tem uma estratégia de vida, quanto antes a gente puder traçar essa estratégia de vida, eu acho assim, eu tive muita sorte na escolha da minha profissão. Dermatologia eu escolhi lá com os meus 16, 17 anos, quando entrei na faculdade, já queria ser dermato, e me formei com 22, 23 anos, já comecei a atuar nessa área, e realmente, assim,
queria ir longe, tá? Eu não sabia onde eu iria chegar e tal, mas eu queria ir longe. Eu fui para São Paulo, eu morei em Buenos Aires, morei em vários lugares, fui para Londres, morei um tempo em Londres, porque achei um momento que eu precisava falar inglês muito bem, aquilo me fazia falta. Então, morei um tempo lá fazendo curso. E agora eu tô indo a São Paulo, né? Terça-feira pro Wolf Day, né? Com o pessoal da Wall Street. Né? O Lobo de Wall Street. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar. A partir do momento que a gente quer buscar lá, a gente tem que ter, sim, o dinheiro de base. Se eu não ganho o suficiente, eu tenho que buscar recurso para ganhar mais. Ou seja, trabalho, conhecimento e foco. A gente só consegue ganhar mais se a gente trabalhar, conhecer, investir no nosso conhecimento e tiver foco naquilo que a gente quer. Então, muitas vezes, o que eu vejo? São pessoas que não ganham tanto ou ganham, mas não sabem como administrar esse dinheiro. Então, quando eu comecei na área de lasers, lá em 1998, eu comecei locando aparelhos de laser. Aí chegou um momento que o próprio pessoal do laser disse: doutora, tá locando tanto, tá gastando tanto em locação que vale a pena ter o teu aparelho de laser no consultório. E realmente fiz esse cálculo. Quanto custa um laser? 500 mil, 600 mil, 1 milhão, laser é caro. Quanto eu vou pagar de parcela no laser? Quanto eu preciso trabalhar para bancar aquele laser? E realmente a gente começou a trabalhar com lasers. E veio um, veio o outro, e um ia bancando o outro dentro da clínica. Claro que o tempo de trabalho, 10 horas, 12 horas, 14 horas, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Porque se você quer crescer na vida, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Mulheres que multiplicam negócios é desse jeito. Vocês pensam que é fácil? A gente falou aqui antes, não é fácil. A gente não dorme, a gente não come, às vezes a gente não tem tempo nem de ir ao banheiro. E é assim, para a gente conseguir construir alguma coisa. Tá? Então, primeira coisa, aprender a guardar de forma que vai guardar. Quando eu comecei a dermatologia, logo que eu vim para Caxias, meu consultório, ele foi muito rápido, eu diria assim, porque eram poucas especialistas na minha área. Eu fui a 8ª dermatologista a entrar em Caxias e vim com uma bagagem de cirurgia, eu tinha um bloco cirúrgico no meu consultório primeiro. Eu vim com uma bagagem muito grande assim na área cirúrgica, não tinha laser, não tinha procedimentos estéticos, e foi rápido. O que eu fazia? Chegava ao final do dia, eu ganhava X e ia para o shopping. Aí comprava isso, comprava aquilo, eu gastava tudo. Fez aí eu isso falei, também? Fiz, claro. Ia pra loja, gastava tudo. Aí eu pensei assim, nossa, se eu continuar desse jeito, tudo que eu ganho num dia, eu vou pro shopping em Iguatemi, eu gasto tudo no mesmo dia. Eu não vou ter nada. Na época, a gente não tinha tanto conhecimento, né, de aplicações como a gente tem hoje. O que eu fiz? Eu comprei um cofre na minha casa. Eu chegava em casa, a gente trabalhava com cheque e dinheiro, não existia cartão. Olha quanto idade eu tenho. Não tinha cartão, não tinha Pix, então eu comprei um cofre. De tanto que eu ganhar, eu vou guardar tanto. E estava lá no cofre. E eu comprei a casa da praia. Lembra, Miri? Nós falamos sobre isso? Nós fomos da a casa da praia, eu comprei com o dinheiro que estava dentro do cofre. Eu cheguei lá e paguei à vista a casa da praia. Claro, estamos falando de 22 anos atrás. Hoje, claro, já teria a facilidade de entender que talvez fosse melhor não comprar à vista, pegar um consórcio ou investir e pagar com aquele dinheiro que está rendendo. Né? Hoje, por exemplo, eu comprei um apartamento há pouco e uma parte eu fiz financiamento, porque eu achei mais legal deixar o dinheiro no banco e pagar. Ele está se pagando, né, com aquilo que está rendendo. Então, eu não estou me descapitalizando. E é estranho uma médica falar isso, é estranho porque os médicos não têm, muitas vezes, essa consciência. Então, às vezes, eles ganham muito dinheiro e chega no final do ano, o que eu fiz com o meu dinheiro? Então, ao longo do caminho, o que eu fiz com o meu dinheiro? Eu coloquei em lasers, são equipamentos que estão ali, tem valor. Eu coloquei em cursos para me especializar, tem valor. É algo que a gente não perde. Tá? A saúde, muito importante que a gente está falando aqui. Começar com a prevenção precoce, tá? Hoje essa semana eu atendi no consultório e tem uma foto no Instagram muito legal, da avó, da filha e da bebezinha. Então, assim, são as 3 gerações. Então, a mãe passando para a filha, passando para outra, que a importância de se cuidar como mulher, de saúde, atividade física, comer bem, escolher comer bem, né? Por exemplo, a gente não tem muitas vezes tempo para comer adequadamente. Então, eu não vou comer um pastel, não vou comer uma pizza, vou comer uma salada. É o mínimo que a gente pode fazer pela gente.
né? Aí eu não tenho tempo de estar na academia. Realmente, faz um ano que eu não consigo ir para uma academia, não tenho tempo. Porque transita, vai para cá, vai para o balneário, volta, não tenho tempo para academia. O que eu faço em casa? Eu me alongo, eu danço balé sozinha, eu coloco ali 20, 30 minutos de música clássica, danço. Então, eu estou tentando manter, né, o meu corpo, minhas articulações, meus músculos ativos. Porque a gente tem que chegar numa faixa etária que o teu corpo te leve, teus músculos, teus ossos te levem, né? Então, eu acho que isso traz inteligência. Primeiro, a educação financeira, que acho que tem que começar muito pequena, de preferência, se der, né, dentro da família. Se não tiver uma família adequada, porque meu pai sempre disse, quando eu comecei a trabalhar, 70% tu coloca, uma parte tu investe, uma parte coloca no teu conhecimento, 30% tu gasta. Torra. Isso foi o conselho do meu pai. E esse 70% foi aqui onde eu comecei a guardar, porque às vezes a gente não tem a noção de quanto a gente pode gastar. O que é o torrar, né, que a gente diz? Eu vou num restaurante, eu vou gastar X. Ótimo, a gente está se beneficiando daquilo, mas a gente está deixando de comprar alguma coisa lá que poderia, né? Num determinado momento da vida isso vai ser importante. Vai ter outro momento que não. Aquele gasto, ele não vai te descapitalizar em nada. Já passa a ser um prazer, né? Sim. Por exemplo, hoje, nós falamos de corrida automobilística. Quando a gente coloca um carro num autódromo, tem um gasto enorme. Porque a gente não está com um patrocinador ali dentro. E nem com seguro de carro. A gente, se acontecer alguma coisa com o nosso carro, mas se a gente fizer uma colisão contra uma Porsche nos 3 milhões, é a gente que paga. Então, tem toda isso foi muito importante, sabe? O aprendizado que eu tive dentro do autódromo, de colocar um carro ali, esporte, o quanto aquilo custa, o quanto me traz de prazer também, né? Porque a gente tem que trabalhar, chegar numa certa idade da vida que a gente tem que se possibilitar algumas coisas, porque senão também a gente viveu a vida inteira. Pra quê? Né? Sim. Também não. E o quanto representa aquilo dentro do orçamento da gente. Então, eu vejo, às vezes, pessoas que não têm tanta condição, só que vai lá e compra uma calça de R$500. Às vezes eu fico pensando, nossa, eu não sei se eu compraria. E eu vejo uma pessoa que ganha, às vezes, 20 vezes menos que eu, e compraria. Elas compram. Eu fico pensando, não sei se eu compraria. Né? E eu penso assim, vamos falar agora dos tratamentos, né? Uma questão de escolha inteligentes, né? Como dermatologista. Então, eu vejo no consultório muitas vezes assim, as pessoas também, eu gostaria de fazer N tratamentos estéticos, mas eu não tenho dinheiro para fazer tudo isso. Vamos fazer uma boa anamnese, um bom estudo do paciente, do que precisa, e vamos começar por aquilo que é mais importante para ela. Às vezes ela não pode fazer tudo, mas ao longo do caminho ela vai conseguir se cuidar, desde que ela esteja bem orientada. Porque muitas vezes a gente vai para uma clínica estética, gasta horrores e o tratamento não fica bom. Isso é muito importante. Porque às vezes não está na mão de um especialista. E aí a gente vai gastar no tratamento, não vai ficar bom. E ainda nas complicações, que é o que a gente está hoje recebendo muito na clínica dermatológica. Complicações de tratamentos mal feitos. E com repercussões, inclusive, para a saúde. Então, é onde, às vezes, vão em clínicas que não são muito bem reconhecidas ou nada reconhecidas, usam metacrilato. Metacril é barato. É um produto inabsorvível, barato. Causa vários problemas ao longo dos anos, porque é injetada na pessoa uma substância que não é absorvível e ela vai ter que conviver com aquela substância o resto da vida. Uau. Então, o ácido hialurônico é muito mais caro. Mas eu digo para minhas pacientes, para os meus pacientes, tem dinheiro para fazer um bom tratamento? Faz. Não tem, não faz nada. Usa um creme, usa um protetor solar, cuida da alimentação, cuida da emoção, né? Porque todas essas emoções que nós falamos aqui antes, elas transferem automaticamente para a pele da gente. As emoções transferem para a pele. Total. Mulheres, isso é novo para mim. Meu Deus, a gente acorda às vezes bem, né? Às vezes acorda bonita, às vezes acorda feia, às vezes acorda inchada. A gente falou da regulação hormonal, a menopausa, tudo isso, tá? A importância de fazer o diagnóstico precoce quando entrou na menopausa. Gente, é só um examezinho de sangue, vai lá fazer estrogênio,
progesterona, FSH e LH. Pronto, já sabe se tá ou não tá na menopausa ou na pré-menopausa. Precisa repor? Não precisa repor? Isso é outro capítulo, tá? Dentro da parte hormonal. Então, assim, eu estudo muito a parte hormonal, porque tireoide dá acne. Falta de hormônio feminino e excesso de hormônio masculino na mulher dá queda de cabelo, dá acne, dá obesidade. Existe síndrome de ovário policístico que dá uma série de alterações. Então, tudo isso a gente tem que estudar. Por isso que é o conhecimento que te forma uma pessoa Mulheres inteligentes. que sabe onde vai investir. E o investimento na gente. Então, isso eu falo muito com os meus pacientes. Eu não quero que eles vão lá gastar dinheiro. Eu quero que eles saiam realizados e que aquilo represente um investimento para eles. Eu saí bonita, eu saí bem. Para mim tá excelente. Eu sou a prova disso, porque eu estou muito linda. Quem acompanha os meus vídeos sabe que eu estou mais assim, né? Mais elevada agora. E que nós fizemos? Foi pouca coisa, tá? Foi um laser e uns pontos de botox. Foi isso. Então, assim, é um tratamento excessivo? Não é. Deu resultado? Deu. Deu, na hora. Pronto. Tá ótimo. Às vezes a pessoa vai querer um grande resultado, procura clínicas que vão fazer gastar horrores de dinheiro e não vai ficar legal. A pessoa se transforma. E não é ideia, né? Então, a gente falou do corpo. A gente nasce com esse corpo. A gente morre com esse corpo. A gente cuida desse corpo. E ele se transforma, sim, ao longo da vida. Porque a gente tem que transformar a mente, o corpo em si, as nossas emoções, o nosso conhecimento, a nossa parte financeira, a corrida que eu vou fazer, se eu vou entrar ou não vou entrar, a forma que eu vou entrar no autódromo, onde eu vou frear, onde eu vou acelerar. É aí que vem as mulheres inteligentes que multiplicam patrimônio. O que a gente faz? A gente traz mulheres que estão há mais tempo na estrada, especialistas em suas áreas, para que a gente possa ter um conselho que vem de uma especialista, que nos coloque em acerto, não em errada. Eita, mulheres! Eu já errei por coisas que eu sabia errado, mas já errei por conselho que não vem de especialista. Né? Opiniões por aí. Por isso que nessa sala circula especialistas. E você vai ouvir mais a doutora Glenda. Também ela estará no nosso curso das Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, lá na UX. Você vai sentar como aluna e ouvir essa grande mulher. Obrigada, Glenda. Mulheres inteligentes administram e mulheres inteligentes trazem para perto mulheres que já estão há tempo na jornada. E lideram outras mulheres e estão aqui na Sociedade de Caxias do Sul, doando o seu tempo muitas vezes para nós, multiplicando com a gente. Márcia Costa é uma inspiração para mim e para todas as mulheres da Serra Gaúcha e do Brasil também. Conta, quem não conhece a história dela, vai conhecer a história dela através das palestras. Eu também tenho a tua história gravada. E sabe o que eu tô mais feliz, Márcia? Quando eu inaugurei esse programa na TV, o primeiro programa que eu fiz na TV, a minha primeira entrevistada foi a Márcia Costa. Eu lembro. Aceitou estar comigo. Eu liguei pra Márcia. Márcia, é um projeto, ele vai pra TV. Ele ainda não tinha o tamanho que ele tem agora. Ele tava lá, mas... E a Márcia aceitou. Márcia, muito obrigada pelo teu servir à comunidade. Muito obrigada por tudo que tu faz, pelo teu trabalho e também pelo universo, pelos mundos novos que tu apresenta para nós. Porque muitas de nós viemos de universos e histórias diferentes. E a Márcia, como todas as mulheres que estão aqui, apresentam seus universos para nós, multiplicam, falam para nós que é possível, apontam um caminho para que aquilo possa acontecer. Ao lado de vocês, gurias, eu e todas as mulheres sentimos que é possível. Todas vocês venceram desafios. Verdade. E a gente nem entrou a fundo nos desafios de cada uma aqui. Mas vocês vão conhecer, mulheres. Eu vou apresentar ela de forma oficial agora. Márcia Costa é formada em Administração de Empresas pela Universidade de Caxias do Sul. Com MBA em Marketing pela FGV, atua comunitariamente como diretora de marketing da SIC, primeira vice-presidente do Cindy Loja Caxias e conselheira na CCI, da
Fê-Comércio, RS e SEO da Drops de Menta. Rede de franquias de moda presente em várias cidades do RS, no Rio Grande do Sul. Recebe diversos prêmios de destaque, como Administrador do Ano, Lojista do Ano Iguatemi, Troféu Mercador, Mérito Empreendedora em 6 prêmios nacionais e em cursos de moda. Isso é só um resumo, mulheres. Então, Márcia, fala um pouquinho pra nós. Obrigada. Nossa, a gente se apresenta assim, né? No meio de tantas mulheres maravilhosas, coisa boa. Mas sabe que eu estava ouvindo todas vocês aqui e eu fiquei pensando assim, o que eu vou dizer para tantas mulheres interessantes e tantas outras que estão nos ouvindo hoje também. Isso a gente tem que falar de coração, né? E dar dicas, né? Alguma coisa que a gente possa fazer. E eu, gente, o que eu teria principalmente aqui para dizer para vocês, que eu acho que quando a gente faz parte de qualquer coisa, seja uma comunidade, seja uma família, seja uma empresa, a melhor maneira de a gente pensar em si é pensar no todo também. Se a minha família está bem, eu estou bem. Se a minha cidade está bem, eu estou bem. Se a minha empresa está bem, eu estou bem. Então, eu acho que esse conceito é um conceito bom. E o outro conceito que eu tenho também é que para a gente estar feliz de fato, porque toda a minha base, a gente não está aqui no meu currículo, mas estar em proporcionar felicidade. Tudo que eu estudo hoje é sobre felicidade. Felicidade no meu trabalho, felicidade na minha vida pessoal. E felizmente, né, Mirelle, eu sou uma pessoa muito feliz, assim. Eu sou muito realizada profissionalmente, eu sou realizada pessoalmente, eu sou realizada financeiramente, mas o que de fato me deixa feliz é saber que qualquer coisa que eu faço do meu trabalho, das minhas ações, pode impactar positivamente a vida de outras pessoas, como vocês aqui hoje impactaram positivamente a minha, né? Falando alguma coisa. Então eu sempre penso o que eu poderia estar fazendo para o outro, que aquela pessoa pudesse ter um impacto positivo, que o que eu fiz, que o que eu falei pudesse ter algum impacto positivo. Eu acho que isso de fato é o que me deixa mais feliz. Sabe? E a mulher hoje, gente, ela pode ser qualquer coisa, né? Desde que vocês falaram aqui, desde que ela escolha. Se a gente escolheu hoje ser piloto da Porsche, meu Deus, que maravilha, né? Se a gente escolheu ser mãe, se a gente escolheu até ser uma dona de casa, não tem problema. O que importa é que a gente está feliz. Porque para mim, felicidade de fato não é a gente ter tudo que se quer. É a gente querer bem aquilo que a gente tem. Esses dias eu estava jantando nos Estados Unidos com uma cliente minha e ela disse assim, Márcia, eu fiquei com uma pena de ti uma vez, há muitos anos, porque eu tenho 40 anos de profissão, tá, gente? 40 anos de profissão, acho que eu ganhei de todas aqui, né? E ela disse assim... Olha que linda ela, gente. Eu disse assim, quando ela foi numa loja lá, 300 anos atrás, na Catita, né? E ela disse que todos os biquínis que eu apresentei estavam numa caixinha de sapato. E ela disse assim, Márcia, você deve estar muito mais feliz hoje, né? Com todas as lojas e tudo. Eu olhei para ela e disse, não, eu era feliz com a minha caixinha de sapatos também. Eu era muito feliz. Nossa, eu sou feliz hoje também, sou muito realizada hoje, mas eu era feliz. Então, para mim é isso, gente. A gente tem que dar valor para aquilo que se tem, sabe? A mulher, ela tem que estar presente naquilo que é, que nem para mim hoje não tem coisa mais importante do que estar falando com vocês, estar falando com vocês que estão nos ouvindo aí, porque eu acho que a gente tem que estar presente em qualquer lugar. Se o meu hoje estiver bem, eu vou construir um futuro bonito também. Eu tenho que estar bem, né? Seja o corpo, seja a mente, seja as finanças, que eu concordo com tudo, não vou nem repetir, porque eu concordo com tudo que foi falado aqui hoje, mas eu acho que é isso, a gente está presente, tá de coração, tá valorizando os momentos que a gente tem e trabalhando para o futuro que logo chega aí, tá bem. O futuro, ele é amanhã, né? Se for analisar, é logo. Márcia, eu queria que tu trouxesse para nós um pouquinho para inspiração um pouco da tua trajetória, como tu trouxe lá da Catita, como é que tu começou, assim, para quem tá começando hoje o seu negócio. Hoje a gente olha a Márcia com tantas lojas, né, tão presente, como é que tu começou? Olha, como é que eu comecei? Eu tinha 13, 14 anos, veio de uma família muito humilde, então eu comecei entregando flores para uma floricultura, né? Eu era entregadora de flores. E, gente, ali eu já vi uma coisa muito importante. Como era bom entregar alguma coisa para alguém, aquela pessoa te receber com um sorriso. Eu disse, eu vou ser uma comerciante. Quando eu tinha 15 anos, eu já me tornei sócia dessa floricultura e com 17 eu abri a primeira loja de vestuário que se chamava Catita, né? Ali em São Pellegrino, uma loja bem pequenininha. E realmente de lá as coisas começaram a crescer. Eu já comecei a ter um retorno financeiro
financeiro muito cedo. Meu primeiro imóvel, né? Eu já tive, eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos. O meu carro também, né? Todo o meu trabalho. Então, mas era assim, que nem a Glenda falou, às vezes era virando noite. Não teve nenhum nem 2 dias da minha vida que eu acordei na terça e fui dormir na quinta, né? E até hoje, gente, as pessoas pensam, a Márcia tá viajando, ficou um mês na Europa, tá pesquisando tendências. Mas e as viagens e o cansaço? E, né, às vezes a gente anda aquelas avenidas assim. Eu visitei mais de 1.500 lojas, porque hoje o meu propósito com a franqueadora da Drops de Benta é espalhar as outras franquias pelo estado. Então, eu tenho que ter muito conhecimento para poder fazer com que o meu trabalho impacte positivamente e outras mulheres possam multiplicar as Drops de Mentas em outras cidades. Então, não é assim a coisa aconteceu. Tem muito trabalho ali, né? Então, Drops na sua cidade, mulher. Drops na sua cidade. E até porque hoje esse nosso propósito de que a gente está feliz com o nosso negócio, está realizada, ter o dinheiro também, que é importante, né? Porque, para mim, tá realizado é saber que a gente vai ter um resultado positivo de um trabalho. Positivo é dinheiro, é respaldo, é reconhecimento, mas de um trabalho feito com paixão. Então, a gente deposita amor naquilo, gosta e retorna também. Porque, gente, sem retorno positivo não dá, né? No prejuízo não dá, até porque os retornos a gente gosta, né? A gente gosta de poder ter coisas, de poder comprar, de poder se posicionar. E principalmente pelo resultado. O que me realiza mais é isso. É saber que eu vou ter um balanço positivo, eu vou saber que as minhas franquias estão bem, eu vou saber que elas estão podendo viajar, estão trocando de loja, estão aumentando suas lojas. Então, isso dá um respaldo muito bom pra gente. E dá felicidade, né? Dá muita felicidade. Eu aposto que todas aqui se realizam quando fazem o seu trabalho bem feito, mas quando o seu trabalho consegue deixar outros bem feitos também. E aquelas mulheres se realizam. Ai, gente, parece que a felicidade fica maior ainda. É muito bom ver o seu projeto funcionando. Exatamente. Márcia, gestão de toda essa felicidade. Porque gente, ser feliz também dá trabalho, né? Nossa, eu sempre digo que felicidade também é uma conquista. Felicidade não é só uma bênção. A felicidade, ela tem que ser conquistada. Que dica que você traz para nós mulheres? E a Márcia é uma das nossas professoras na UX também, gente. Vocês vão ouvir ela uma noite inteira, não apenas esses minutos, né? Márcia, que dica que você traz aí para essas mulheres que querem alcançar a felicidade, gerir a felicidade que já tem? Olha, gerir, a primeira coisa que a mulher tem é fazer um planejamento, né? A gente sempre fala que nem a minha vida sempre está planejada 10 anos para frente. Eu sempre sei mais ou menos as coisas que estão acontecendo. Eu não vou dizer que a gente não faz uns ajustes, mas tem que ter um foco, aonde quer chegar, né? Então, eu sempre digo, a gente tem que viver muito presente do hoje, mas tem que ter um foco, um planejamento do futuro. E quanto mais a gente acredita naquele futuro, mais ele vai se conscientizar, se concretizar rapidamente, né? E a gestão, elas são 2 gestões que a gente tem que ter. Primeiro, a gestão consigo, o meu horário, a minha agenda. Eu sou adepta de Trello, de agenda do Google, usar todas as ferramentas, meu BI de gestão. Então, eu tenho que ter todas as ferramentas necessárias para eu poder ter mais tempo para estar hoje aqui com você, senão eu tinha que estar lá, né, nos números. Então, é usar todo o meu planejamento primeiro, né, a minha gestão do meu tempo e do meu corpo, das minhas atividades, porque a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é amiga, a gente é filha, né, e a gente tem um monte de coisa para fazer. Então, é a minha gestão. E a segunda é saber gestar pessoas, saber como é que a gente faz para as pessoas estarem próximas a nós. E, gente, isso também é outra felicidade. É tão bom ver as pessoas sendo conquistando as suas coisas. Hoje, pessoas que já saíram da empresa há tantos anos, os depoimentos positivos que eu recebo, do que aprenderam. Ninguém que eu acho que eu faço entrevistas de ligamento, ou melhor, 90% das pessoas dizem que aprenderam muito na empresa. Hoje nós temos todo um trabalho de pertencimento das pessoas. Nós fizemos convenção, nós fizemos incompanies, nós fizemos encontro de líderes. Mensalmente a gente faz incompanies, tanto presenciais quanto online. A gente tem reunião de integração. A gente faz tudo para aproximar. Eu levo para minha casa muitas das pessoas da empresa para encontros mais íntimos, assim, para a gente fazer jantares com a equipe da administração, com os gerentes de loja, com os franqueados. Eu acho que tudo isso sai numa proximidade, porque as coisas que as pessoas mais querem é se sentirem realizadas do nosso lado, mas elas querem ter um desejo de pertencimento. Então, assim, a gente não vai dizer sim para tudo. Um gestor, ele não vai dizer sim para tudo, mas ele pode fazer com que aquela pessoa se sinta parte daquela equipe.
sabe? E é esse que eu acho que vai dar o maior sentido da gestão. Faz ela se sentir parte, vai ter linha dura também, né? Porque eu não sou da linha muito mole. Eu sou do estilo rapadura. Doce com as pessoas, mas firme com as regras, né? A minha Ótimo, adorei essa dica. Rapadura. Mulher, você quer ser rapadura também? Eu também quero. Então, você não pode perder, tem que estar com a gente. Márcia vai estar lá compartilhando, multiplicando e trazendo linhas de como ser uma mulher rapadura. Gostei! Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Márcia, muito obrigada por multiplicar aqui com a gente. Prazer estar aqui com vocês. Chuchu,